Fazer uma pergunta aqui que eu não sei se você vai responder, mas eu vou fazer. Quem é o maior charlatão do mundo cripto brasileiro hoje? Pesada essa, hein, cara? Tem umas que são difíceis de responder, cara. Essa pessoa é tão perigosa que esses dias eu tava conversando com um outro jornalista de um outro portal que a gente tava falando sobre golpes que essa pessoa já deu, e são muitos. E aí ele falou assim: Matheus, não mexe. Ideias afiadas, sem filtro, sem véu no André Talks. Eu miro no céu, tecnologia, a verdade, poder, se é pra falar, eu faço acontecer. Eu falo alto contra o sistema opressor, liberdade. Aqui não tem censurador, pode vir comigo. Se busca clareza e ação, no André Talks é mente e coração. É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez pro André Talks. Dessa vez eu trago um convidado de peso, um cara que informa o mercado o tempo inteiro sobre o mercado cripto, sobre inclusive golpes que acontecem com o mercado cripto. Estamos hoje com Matheus Nunes, fundador da Livecoin. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, André, e você? Tudo bem, tudo bem. Muito Uma obrigado. honra estar com você aqui, viu? Minha honra, com certeza. Assim, muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu tô participando de um podcast, assim, presencialmente, né? Tô muito feliz de estar aqui, ainda mais que é com você, e espero poder compartilhar a história do Livecoins, o que a gente fala lá, fala sobre criptomoedas. Que bom. Eu utilizo muito o Livecoins para me informar sobre o mercado. Inclusive, vai estar o arroba do Livecoins aí, mas é arroba Livecoins, você pode achar, ou pode achar no site, no .com.br também. Vai estar lá. E todas as informações no X, por exemplo, todas as matérias que o Livecoins publica, coloca lá e, assim, é uma fonte de informação segura, confiável e que a gente utiliza, eu mesmo utilizo no meu dia a dia para me manter informado, Matheus. Obrigado. Instagram, Twitter e Reddit também. No Reddit também. O Reddit eu já não sigo vocês lá, mas vou dar uma olhadinha para seguir. Mas, cara, como é que começou o Livecoins? André, o Livecoins eu costumo falar que ele começou em 2013. Ele surgiu em 2017, né? Ele nasceu em 2017. Sim. Mas a ideia dele começou em 2013. Porque no final de 2012 eu conheci o Bitcoin e aí comecei a mexer, estudar, né? Não comprei nem nada, mas eu estava ali aprendendo sobre Bitcoin. Mas até antes de você responder essa pergunta, curiosamente, como foi que você conheceu o Bitcoin? Foi para usar, não foi geralmente como as pessoas conhecem para investir e ganhar dinheiro. Sim. Porque na época eu tinha um blog de tecnologia, chamava Geek Blog, então eu estava sempre escrevendo ali sobre P2P, sabe aquele programa que a gente usava, iMesh, Casa A, esse tipo assim de P2P? Sim. Então eu estava sempre ali atuando com esses programas de P2P, e no meio dessas comunidades já começaram a surgir conversas de moeda por P2P. E muitos desses programas tinha as versões de graça e tinha versões pagas, né? Que eram as versões que não caíam. E para pegar essas versões pagas, o pessoal começou a pagar com Bitcoin. Então foi ali que eu conheci, porque eu não tinha como usar PayPal na época e tudo, então eu vi ali o Bitcoin estava sendo muito falado nos chats e falei assim, opa, deixa eu aprender sobre isso. Curiosamente, que eu não sou dessa época do Bitcoin, tão velho assim. Curiosamente, como é que você fazia para comprar Bitcoin nessa época, para poder comprar ali a licença do software? Nessa época tinha o Bitcoin Talk e a maioria das transações era por PayPal. O pessoal fazia lá as ordens de compra e venda e você ia lá e pagava pelo PayPal. Mas tinha outras formas, você fazia Swift, tinha umas plataformas de transação, esqueci o nome, MoneyGram, eu não lembro, tinha essas plataformas. As plataformas mais antigas aí. Isso. O mais usado na época pelo pessoal era PayPal. Sim. Mas existiam outras formas. Eu não conseguia usar PayPal. Então, o que eu fazia era recebia e enviava Bitcoin. Eu nunca transferia, eu não convertia Bitcoin para Fiat, sabe? Sim. Então, por exemplo, se eu estou ali vendendo um serviço em P2P, um tracker de torrent, por exemplo, na época, o recebimento era em Bitcoin. Não tinha dessa de vou converter para
para frente. Pessoal, o Matheus está falando aqui em P2P, mas o P2P que ele está falando aqui na questão de software, né, de torrent, né? Não o P2P que a gente ouve hoje, que é ali uma troca de moeda entre pessoas, né? É o primeiro, assim, o P2P ali, raiz, né? Quando começou para trocar Exato. Baixar MP3. Na verdade, tinha um pouco antes disso, você fazia com BBS, né? Você fazia com BBS, se você poderia fazer com Napster. Tinha outras coisas que dava, mas aí chegou um momento que já não funcionava, os arquivos também eram muito pesados para você fazer modem. Aí surgiu outras plataformas, como o Napster, que depois foi cesseada. Até então a gente tinha também o Pirate Bay, que também acabou de existir. Ele caiu, depois voltou. Depois voltou, né, e tal. E, enfim, tiveram várias plataformas aí para troca de arquivos. O Mega Upload, né? Mega Upload. Todas essas plataformas, elas foram caindo, porque elas eram centralizadas. E aí que começaram a surgir as plataformas P2P, iMesh, Casa A, Emule. Só que essas plataformas também estavam caindo. Aí surgiu uma tecnologia depois que não caía de jeito nenhum, que era o torrent. Então, aí para poder baixar os torrents, você tinha os sites que eram de graça e os sites que eram pagos. E geralmente para entrar nesses sites que eram pagos, você precisava de convite. Então, é ali que foi meu primeiro envolvimento com o Bitcoin. Que eu pegava, sei lá, eu compartilhava muito arquivo, pegava meus convites e vendia por Bitcoin. Então vamos lá, aí você conheceu o Bitcoin aí começou a estudar Bitcoin e aí decidiu, a partir disso aí, criar a Livecoins. Aí nessa época eu tinha um blog também na faculdade, que era o Geek Blog. Esse blog saiu do ar depois e eu ficava ali atualizando algumas coisinhas, como comprar Bitcoin, como criar uma carteira de Bitcoin. Só que chegou um momento ali em 2013, 2014 que eu abandonei o mercado, porque eu passei a focar mais no meu trabalho ali. Eu trabalhava na época como TI de uma empresa e larguei aquilo de lado. Parei de mexer com Bitcoin, esqueci completamente. Quando foi em 2016, o Bitcoin começou a subir muito, sabe? Sim. E aí o pessoal da faculdade que via que eu tinha aquele blog começou a me mandar mensagem: ô Matheus, e aqueles Bitcoin que você falava, cara? Aí eu falei assim, é mesmo, né, cara? Tinha uns Bitcoin que eu mexia ali e tudo, deixa eu ver como é que tá isso aqui. E tava muito em alta em 2016. Bitcoin, na hora quando eu olhei, acho que tava uns $6.000. E em 2017, ele disparou para 20 mil. Então, quando ele tava mais ou menos em 14 mil, tinha muita gente me perguntando como que é que eu faço para criar uma carteira. Como é que faz? Como que eu faço para comprar? Isso não é golpe, não? E eu tava sempre respondendo, um por um. É assim que cria carteira, é assim que faz não sei o quê. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu vou criar um site, vou criar um blog aqui e vou começar a ensinar o pessoal a mexer com isso. Aí criei o Livecoins. No white paper do Bitcoin você tem a palavra lá, coins, 6 vezes, né? Dentro do nome. E comecei a passar o site pro pessoal. Todo mundo que me perguntava, eu já passava o link, tá aqui. E aí no primeiro mês já, acho que teve uns 30 mil acessos. Uau, e aí eu falei assim, opa, isso aqui vai dar certo, né? E comecei a focar mais nisso. Foi assim que surgiu o Livecoins. Você me falou que no início você escrevia muito, se dedicava muito. Hoje já tem uma equipe, já funciona de outra forma, né? Cresceu, né? Mas dessa época aí, desse trabalho todo que você teve aí logo no início, qual foi a matéria que mais teve acesso no site? Qual foi a matéria que mais explodiu, que fez a audiência alavancar, que você olhou assim, não, isso aqui foi, assim, tipo, a top 1 aí do Livecoins? Assim, o Livecoins ele começou como um site completamente de educação. A gente só vai postar artigo de como fazer. É só tutorial, é só isso que a gente vai fazer. Os famosos how-tos, né? Naquela época tinha aqueles livros, vários how-tos lá nos Estados Unidos explodindo, né? Exato. E ficou muito, muito famoso. Inclusive teve essas traduções de vários livros para cá pro Brasil, como fazer um monte de coisa. É isso aí. Então o objetivo inicial era esse. Aí depois entrou o meu sócio, né, o Gustavo, que foi assim, uma das espinhas dorsais do site, ajudou o site a crescer demais. E aí, essa primeira notícia que deu muita visualização, foi o que pautou a gente o resto da nossa história, que foi justamente um golpe. E essa notícia foi um vazamento da Atlas Quantum. Teve um momento ali que
os dados da Atlas Quantum vazaram num site hacker, né, num fórum hacker. Então vazou ali e-mail, acho que senha não, mas vazou e-mail, a quantidade de Bitcoin que cada pessoa tinha. E aí a gente publicou aquela notícia e a gente saiu assim mais ou menos de uns 30 mil visualizações por mês para uns 300 mil. Uau, um crescimento de quantos por cento? 300%, né? Uau. E aí a gente olhou para aquilo e, né, eu conversei com o Gustavo, meu sócio, e falei assim, rapaz, a gente vai começar a escrever notícia agora. Porque parece que, né, a gente estava observando ele, o algoritmo, o Google parece que ele dá mais atenção para isso. E a partir dali, começamos a escrever mais notícias, menos tutoriais, continuávamos escrevendo tutoriais, mas... Até porque você se formou em ciência da computação, né? Sim, sou de ciência da computação, não sou jornalista, nem o Gustavo é jornalista. Então, a gente Mas você sempre gostou de escrever, né? Que é mas bem relacionado a artigo técnico e tal, e aí foi evoluindo essa... Desde pequeno eu tenho site. Então, quando eu era adolescente, eu tinha um site de jogo, um blog de jogo, falar de jogo da Nintendo. Depois eu criei um blog de tecnologia, que era o Geek Blog. Ele estava até crescendo, mas eu precisei focar no meu trabalho, abandonei. Estava com questão de faculdade também. E o Levecoins foi o terceiro site, então, que eu criei. Então, eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca fui especialista na área. Então, eu estava sempre ali com amadorismo total. Se você pegar uma notícia minha ali de 2017, 2018, por exemplo, você vai ver que o texto está mais ou menos escrito, sabe? Tem uns errinhos de português e tudo. Hoje a gente tá melhor, mas é isso. Naquela época, o início de tudo, né? Mas é isso. Uma coisa, a coisa tem que começar. Você pode começar ela, isso fica um exemplo para você. Ó, você pode começar uma coisa de forma perfeita ou não perfeita, mas comece, não é? Tudo tem que começar a ter um início, nem tudo é perfeito, você não consegue iniciar de uma forma perfeita. Com certeza. Mas você, com aprendizado, com o dia a dia, as coisas vão se ajustando, melhorando e o site é um sucesso. Agora, eu sei que essa primeira matéria sobre golpes, e eu sei que você já denunciou vários outros golpes. No início eu até falei, pessoal, fiquem atentos a Livecoins, porque lá você tem acesso aos golpes que estão acontecendo no mercado cripto, seja ele nacional ou internacional. Vocês sempre estão colocando ali, às vezes até de primeira mão, informações que a gente não acha em outro lugar. Então, agora, você já foi ameaçado por conta de golpes que você denunciou? Já. Muitas vezes. Assim, igual a gente escrever sobre golpe, pra gente é bom, primeiro porque a gente tá ajudando, a gente entende que a gente está ajudando as pessoas a não caírem em golpe. E constantemente a gente recebe mensagem de pessoas dizendo que deixaram de perder alguma coisa porque viram a notícia nossa. Também, no início, a gente escrevia muito sobre golpe porque dava visualização. Afinal de contas, os maiores golpes do Brasil eram empresas que tinham muitos clientes. A Unic Forex, por exemplo, tinha 4 milhões de clientes. Então, qualquer coisa que a gente escrevia sobre a Unic tinha esse potencial de alcance. Tinha mais alcance do que o próprio Bitcoin. Se você pesquisasse Unic no Google Trends e Bitcoin, a Unic tinha mais acesso que o Bitcoin. Agora, chegou um momento que os golpes passaram a trazer problemas para a gente. Primeiro foi processo, né, que os piramideiros eles falavam que a gente estava fazendo fake news. Não era fake news. A gente falava lá, essa empresa aqui tá atuando com um esquema piramidal. Aí o pessoal lá e processava a gente. A gente tinha que gastar com advogado, gastar com, sabe, encheção de saco, perturbação. E passaram também a vir as ameaças. Só que, a princípio, as ameaças eram só por rede social, e-mail, era assim. Só que em um determinado momento, um belo dia, apareceu uma pessoa na minha casa, né? Pedindo para eu tirar uma matéria do ar. Foi uma situação bastante chata. E foi uma situação chata, assim, não posso falar muito sobre isso, mas foi uma situação que a gente teve que tirar a matéria do ar, nunca mais falar da empresa e andar na rua olhando para os lados, entende? Foi muito ruim mesmo. Aí depois disso a gente passou a escrever com mais cuidado sobre pirâmide. Então, por exemplo, eu conversei com o Gustavo, a gente falou assim, vamos escrever sobre pirâmide, beleza, mas vamos tentar entender primeiro quem que é que está por trás dessa empresa. E vamos perguntar os contatos que a gente tem, se aqui a gente pode mexer ou não, né? Então a gente tem alguns contatos ali na polícia e tudo.
Aí a gente dá uma olhada antes e o pessoal costuma falar pra gente, ó, que não é bom você mexer, porque esse aqui já tem problema assim, assim, assado. Entende? Então hoje a gente toma mais cuidado ao escrever sobre isso. Agora, imagine, eu fico aqui me perguntando, se falando aí, pô, se a polícia sabe e já tem ali as suspeitas, os indícios, por que a própria polícia não cria um sistema para alertar as pessoas de golpe ou possíveis golpes? É outra coisa, né? Aí me vem uma outra coisa. Eu vim até com essa camiseta hoje aqui de propósito, né? FOMO. Que é a do FOMO, né? Aqui, ó. Então, FOMO. Pra quem não sabe o que é FOMO, explica aí pra galera. Fear of missing out. Sim? Exato. É o medo de perder a oportunidade. Medo de perder a oportunidade. As pessoas geralmente caem em golpes por medo de perder uma oportunidade, de ficar rico. Eu vou deixar de ficar rico. E aí entra, não procura entender, não pesquisa, não estuda e entra no negócio e toma fumo. Exatamente. Em vez de FOMO, toma fumo. Entendeu? Exatamente. É isso mesmo. E se você for ver as características de todos os golpes que a gente já denunciou, todos eles tinham praticamente as mesmas chamadas que levava a pessoa ao impulso. Ao impulso, ó, investe nisso aqui agora, porque é só agora, tem que ser assim, se você investir só um pouquinho, você vai ganhar tanto. Então a pessoa achava que estava ganhando, mas na verdade estava ganhando é outra coisa. Exatamente. Essa questão de criptomoeda, olha, o mercado cripto, ele, por você ser dono das suas chaves, por você ser o seu próprio banco, por você ter ali a autonomia de movimentar o seu dinheiro para qualquer lugar, você não tem a quem reportar. Então, se você envia um dinheiro para um bandido, você não tem como pegar esse dinheiro de volta. Uhum. Então, as pessoas precisam entender o mercado para não cair em conversa fiada, entendeu? Em golpe. Porque não existe ganhos extraordinários em nada. E as pessoas acabam querendo... Cai no canto da sereia, né? Exatamente. Cai no canto da sereia e vai... Agora, sabe uma coisa curiosa que eu percebo também? Primeira coisa, se a gente for pegar 10 golpes, às vezes você vai ter o mesmo líder, pelo menos em uns 5 ali. O cara criou uma pirâmide, ela quebrou, ele foi para a segunda, ela quebrou, ele foi para a terceira e vai até a última. Até aí a gente consegue entender, porque uma vez golpista, o cara provavelmente vai ser golpista sempre. Mas a gente já viu caso também de vítima que caiu em 1, 2, 3, 4 golpes. A mesma vítima. Será que ela gosta de cair em golpe? Não é possível um negócio desse, né? Não tem explicação. A gente já viu caso e essa mesma pessoa, ela chega lá e processa o primeiro esquema. E fala acusando que é pirâmide. Aí depois ela vai lá e processa também a segunda empresa, a terceira. Aí chega uma hora que o juiz fala assim, opa, peraí. Essa aqui ele sabia que era golpe. Entrou aqui porque quis, então não recusa o recurso aqui e não vai receber nada, entende? Pois é. Então tem muita gente que cai em golpe mais de uma vez. E outra coisa, é o que eu costumo falar, a vítima de Schrunger, porque o cara, muitas das vezes, não 100%, mas muitas das vezes a pessoa sabe que está caindo no golpe, mas mesmo assim vai lá, porque ela sabe que existe um potencial de ganhar alguma coisa caso ela esteja no topo da pirâmide. Então, geralmente, quando a pirâmide está sendo criada, as pessoas que estão começando ali, que ainda tem potencial de recomendar aquilo e tudo, ela sabe que ela tem um potencial de fazer dinheiro ali. Só que na medida que a pirâmide ela vai aumentando, chega uma hora que não tem mais ninguém para poder indicar, não entra mais dinheiro e não alimenta quem está no topo. Concorda? Concordo. E aí o cara ele entra na pirâmide sabendo disso, se ganhar dinheiro ele fala que é o bonzão, e se perder ele vai lá e processa. Muita gente é assim. Eu até já contei isso em outro podcast. A primeira vez que eu sempre recebi aí várias oportunidades de, entre aspas, pirâmides. Algumas eram pirâmides mesmo, outras não. Outras eram marketing multinível, mas eu nunca gostei disso, né? Uhum. Oportunidade como aquela Amway, como aquela outra... Herbalife e tal, que são empresas sérias, né? Exato. Aí, mas eu sempre ficava com medo de entrar num negócio desse e tal, e acabei também... Eu fui associado da Herbalife para comprar aqueles shakes, comprar algumas coisas ali em um determinado
tempo e pronto. Mas vinha várias outras oportunidades, como aquela da Telex Free, e outras que vieram, que a gente já sabe que é golpe, então a gente pode falar, não tem problema. E a gente vai vendo aquilo, mas teve um negócio chamado Mega Bônus, que foi um cartão desenvolvido pelo Unibanco, que você indicava pessoas e ganhava um percentual da compra até X níveis, até o 3º nível. E aí eles pegaram ali quem eram os maiores do Brasil e abriram até o 10º nível também uma parte de ganhos lá. E eu fui o 9º colocado no Brasil. Por quê? Eu recebi uma indicação do cartão, fiz o cartão. Quando eu recebi o cartão físico, eu ainda fiquei esperando isso uns 30 dias para chegar. Aí eu recebi o código ali de indicação que vinha gravado no cartão. Aí eu peguei aquele código do cartão, preparei um e-mail, que eu também sou de tecnologia, preparei um e-mail e disparei um spam. E aí eu acabei travando, inclusive, na Faria Lima, o call center do Unibanco. Que é isso? Isso eu botei de noite. Eu botei à noite o spam para mandar, às 9, 10 horas da noite. 1 milhão de e-mails. Foi muito mais. Aí quando foi só que travou. Eu botei no computador, não botei nem no servidor, botei no computador, larguei lá na empresa, no primeiro data center que eu tinha. E larguei lá um computador que eu usava, não era nem um computador, não era um servidor, não era nada específico, no computador que eu usava. E larguei lá mandando e disse, vou deixar isso aqui para fazer um teste para ver. Cara, no outro dia de manhã, o gerente me liga do Unibanco para falar comigo, pedindo para eu parar e para eu não fazer mais isso, porque se eu fizesse isso outra vez, eu iria ter o cartão cancelado e ia perder todos os benefícios. Que tava muita gente ligando e que travou a central lá, inclusive tinha travado a central da Embratel da Faria Lima. Aí eu disse, pô. Mas aí você tava levando cliente para lá. Eu levei muito cliente para lá. E eu ganhei muita grana. Foi na época que eu tava. A empresa. Tava começando, isso tem 17 anos. 17 anos eu tava com a empresa recomeçando, porque eu recomecei umas 2 ou 3 vezes, eu quebrei umas 2 ou 3 vezes. E tava recomeçando ali a empresa, e 17 anos atrás. E tava ali numa pindaíba muito grande, meu filho para nascer, e ainda não tinha comprado nada para meu filho. Né? Nem um berço, nem quarto tinha arrumado, nem pintado o quarto e tal. E ali eu disse, falando com a esposa, vai aparecer aí a grana, a gente vai fazer, não se preocupe. E eu fiz esse negócio do cartão, mandei os spams, e a primeira grana ali que, assim, eu ganhei, o valor mais alto que eu ganhei foi 20 e poucos mil reais naquela época. Num mês? Num mês. Não, era muita grana na época. Foi muita grana, porque o dólar naquela época acho que valia tipo 2. Ainda era. Ainda eram uns 2, tipo assim, 10 mil dólares. Entendeu? 10 mil dólares hoje tá o quê? 60, 50 e poucos mil reais. Então dá pra fazer muita coisa. E foi assim, foi uma grana legal que eu consegui comprar o enxoval do meu filho, consegui comprar um freezer pra minha casa, que eu não tinha freezer, tinha uma geladeira, mas não tinha um freezer, comprei uma máquina de lavar maior. Eu gastei uma grana, ganhei um dinheiro bom, e foi a única vez que só foi aquelas 2 ou 3 horas ali de envio de e-mail e tal, mas foi assim, a única vez que eu entrei num negócio desse, que não era marketing multinível, era de um banco, então... Era tipo um programa de indicação. Um programa de indicação, e que funcionava porque o cara, o Ayrton, que era o gerente lá, ele, numa palestra lá, eu acabei conhecendo os diretores lá do Unibanco, fui para eventos lá, e o Ayrton falou que se inspirou justamente em conceitos de marketing multinível para poder fazer o projeto, realizar o projeto. Aí depois veio venda de seguros, venda de várias coisas que eles faziam e davam pontuação dentro do cartão. E aí depois o Unibanco fez a junção ali com o Itaú e eles descontinuaram o produto. Esse cartão não existe mais, só existiu durante 5 anos. O contrato veio ali, 5 anos. Aí eu fiz assim, se eu ganhar dinheiro durante 5 anos com esse negócio, vai ser bom. E ganhei, foi bom. Pra você ter ideia, eu nunca paguei a fatura do cartão. Pagava automático, né? Descontava? Não, vinha o dinheiro todo mês, já vinha dinheiro, eu tinha que às vezes gastar mais porque tava lá, e aí... ele entrava no... Sim, entrava no saldo do cartão. Legal. E você usava o cartão em qualquer lugar, né?
Podia até sacar também dinheiro, ir no caixa e sacar, mas eu usava o cartão para tudo. Eu também já trabalho, assim, eu sei separar também o que é marketing multinível e o que é pirâmide, né? Também já trabalhei com programa de indicação. O Uber, quando chegou no Brasil, ele dava dinheiro para os primeiros usuários e dava cupom para quem indicasse o usuário também, não era assim? Sim. Eu andei de Uber de graça quase 2 anos desse jeito. Porque eu indicava muita gente, quase igual você fez. Só que aí você disparou o e-mail. Na época eu fiz um site para o Uber, um site de cupom do Uber. Então quem ia no Google pesquisar cupom do Uber, baixava, usava meu cupom e caía crédito na minha conta. Então eu ficava andando muito tempo. E hoje em dia muita empresa trabalha com isso, né? Assim, com programa de indicação. Programa de indicação é bom. Assim, quando você tem negócios sérios que você consegue indicar, você consegue filtrar, isso é muito bom. Porque também se você indica uma coisa ruim para uma pessoa, para um público, você acaba se queimando. Então, eu sei que existe um peso. E aí, aproveitando, a gente está falando sobre isso, como é que é o peso de você lidar com notícias que às vezes você vai informar as pessoas, milhares de pessoas no setor tão sensível? Como é que você lida com esse peso de informar as pessoas sobre notícias sensíveis do nosso mercado, tipo esses golpes que acontecem? Como é que você se sente com isso? Como é que funciona na sua cabeça? Bom, como eu não tenho formação de jornalista, isso a gente aprendeu através da dor. Porque quando eu comecei o site, eu achava que eu podia postar qualquer coisa de qualquer jeito. Então, por exemplo, quando teve o vazamento lá da Atlas, a gente publicou de uma forma não muito assim do método jornalístico, né? Foi meio que de qualquer jeito. E ali a gente aprendeu, né, que não, tem muita coisa aqui que tem que ter mais seriedade. Então, hoje o LiveCoin está fazendo 8 anos. Então, durante muito tempo a gente foi aprendendo com os erros. Então a gente descobriu que algumas notícias não podiam ser publicadas de qualquer jeito, que tinha que ser checado mais de 10 vezes se fosse necessário, sei lá. Já saiu muita fake news aí, Litecoin vai virar reserva, não sei de onde, um exemplo. Falso. Os próprios caras lá compraram o press release em alguns sites e é sensível isso. A gente não pode escrever uma notícia que vai afetar a vida financeira de alguém, fazer a pessoa perder dinheiro ou coisa do tipo. Porque quando você dá uma notícia, o mercado às vezes vai comprar ou vai vender, né? Exatamente. E o mercado cripto ele é muito dinâmico, né? Tem agora, inclusive, até esses dias, com o Trump novamente, né? Se anunciou ali, o site oficial do projeto anunciou que ia ter um jantar com o Trump para os 220, eu acho, 220 maiores holders da moeda do Trump. E a moeda deu uma explodida, chegou acho que mais de 17, e agora acho que a última vez que eu olhei estava 12 e alguma coisa dólares ali. Mas chegou a bater, acho que quase $100, eu não me lembro agora o valor que chegou a bater em janeiro. Eu acho que eu vi 60. $60, né? Mas que eu vi foi 60. $60, Então, assim, bateu lá em cima. Imagine o cara que comprou a 50, 60. Se ferrou. Mas aí a questão da notícia sensível, André, a gente sabe que a gente tem alguma força para fazer algumas coisas. É óbvio que o LiveCoin ele não tem autoridade nenhuma para derrubar o preço do Bitcoin. Porque o máximo que a gente pode fazer é afetar a vida ali de algumas pessoas publicando algo errado ou certo, né? Mas o LiveCoin ele tem autoridade, por exemplo, para quebrar uma empresa. Por exemplo, em meados do ano passado, a gente descobriu uma empresa que estava com 600 mil clientes e crescendo muito. Através de TikTok e tudo, ela estava sendo a terceira mais baixada da PP Store. E nós fomos lá, investigamos a empresa, ela prometia rendimento com Bitcoin e fizemos uma matéria muito bem feita, de um jeito que a gente sabia que não íamos ser processados. E postamos, essa empresa está prometendo transformar o investidor em trilionário em 1 ano. Então, só isso, pelo título, a gente matou a empresa. E rapaz, assim, em questão de 1 semana, a empresa deixou de ser a terceira mais baixada para sumir dos mais baixados. Com 2 semanas o site saiu do ar. Com 4 semanas a CVM emitiu o alerta e acabou. Entende? Então, assim, a gente usa essa autoridade que a gente tem para poder ajudar o mercado, não para poder prejudicar. Às vezes a gente erra, vamos lá e corrigimos, mas... A maioria é acerto.
Sim, mas a ordem lá é assim, cara, vamos checar 1000 vezes aqui para não sair errado. Mas de vez em quando ainda acontece, claro. Cara, realmente esse mercado, às vezes a galera promete Deus e o mundo e entrega fumo. Então, gente, estudar. Não entrar em furada, porque não existe mágica, né? Mas vamos lá, o mercado cripto no Brasil, né? O que o brasileiro ainda não entendeu sobre Bitcoin, Matheus? Eu acho que o Brasil está muito avançado em comparação com outras partes do mundo. Eu acho que as 3 regiões assim, mais evoluídas são Estados Unidos, região Ásia e Brasil. O Brasil está muito avançado em termos de regulação, né? Talvez até um pouco mais que os Estados Unidos. Não, mais que os Estados Unidos não, porque agora tem o Trump lá correndo atrás. E os bitcoinheiros brasileiros são, na minha opinião, talvez os melhores do mundo, porque são pessoas extremamente engajadas, pessoal que produz conteúdo muito forte, muito bom, conteúdo técnico. O melhor canal de Bitcoin do mundo, inclusive, está aqui no Brasil. Uma das 4 pessoas que atualmente entendem de computação quântica e Bitcoin, que é o Narcelo Filho, também é brasileiro. Então, eu vejo o Brasil como forte. Mas as pessoas que ainda eu considero como no-coiners, né, as pessoas que ainda não entenderam o Bitcoin, eu acho que elas ainda não entenderam que o Bitcoin é comprar e ter. Você vai viver isso aqui, você vai viver a sua moeda, agora é Boa. Bitcoin. Esquece esse negócio de vou comprar aqui e vou vender amanhã por 1 milhão. Não é isso. Compra e fica com o seu Bitcoin, que sua vida agora vai ser tudo negociado em Satoshi, por exemplo. Esquece esse negócio de Fiat. Entende? Talvez muita gente não entendeu isso ainda. Eu vejo assim. E outra coisa. A maioria das pessoas que procuram Bitcoin, maioria, não todas, elas querem comprar para vender depois. Então tá vendo ali como algo fácil, de ganhar dinheiro fácil. Se você for olhar no Google Trends, em vários momentos o Tigrinho, Aposta, Bits passaram o Bitcoin de uma forma muito extrema, sabe? 20 vezes mais. Então, É educação, né? Desculpa te interromper, mas você estava falando aí dos Estados Unidos e tal. Eu tenho um vizinho lá nos Estados Unidos que ele foi segurança ali do Bush, já participou de guerra e tal. E é um cara extremamente novo, tem seus 39, 40 anos, mais novo que eu. E aí, esses dias não, tem uns 6 ou 7 meses. Lá em casa eu tava com a camisa de Bitcoin ali, ali na porta de casa, fazendo alguma coisa lá no jardim, uma manutenção junto com o jardineiro. E aí ele me viu, me cumprimentou, tava com a camisa de Bitcoin, ele perguntou, Bitcoin, não sei o que. Aí comecei a conversar com ele. E aí ele, eu invisto na bolsa, meu sobrinho até tem Bitcoin, meu sobrinho tem mais de 2 Bitcoins que ele comprou quando tava valendo... eu nem me lembro, mas tava valendo muito baixo e agora, naquela época tava valendo, eu acho que uns 60 e pouco, 70 mil, mais ou menos, acho que 68. Tá barato. Pois é. E aí ele disse, eu quero saber sobre isso aí. Eu disse, então vamos marcar, vem aqui em casa que eu vou te mostrar como é que você tem que fazer, como é que você cria uma carteira e tal. E fui dar algumas instruções para ele ali, né? Uhum. E aí ele foi lá em casa, eu fui explicar, mas para você ter ideia, o americano ele já investe. E aí ele foi me explicar sobre os modelos de gráfico, porque ele entende muito. Ele tá aposentado, acho que 3 ou 4 anos, é um cara novo. Uhum. E o que é que ele faz? Ele fica o dia todo em casa, na bolsa. Então o americano tem uma cultura diferente, cara. Foi educado assim. Foi educado assim. Tem matéria de educação financeira na escola. Uhum. Eu tive até na escola do meu filho agora na terça-feira, na segunda-feira, para uma reunião com os professores lá. E ele estava falando sobre justamente uma matéria que eles fazem lá de educação financeira. Uhum. Ensina ao adolescente a poupar, porque o adolescente já recebe uma mesada ali. Então, aquela mesada que ele recebe já é ensinado a ele aplicar e tal. O banco, ele vai na escola para ter aulas
ele vai lá e faz o seguinte, ó, vão vários bancos. Os alunos vão lá, se interessam ali por um banco, pega ali um panfleto ali e se inscreve num curso que o banco dá. O banco fornece aquele curso presencial, vai na agência, separa ali um espaço, fornece aquele curso ali para o adolescente, abre a conta do adolescente e ensina sobre mercado financeiro, sobre poupança, sobre tudo isso, sobre a conscientização do crédito. Então, o banco vai na escola e a escola tem aula sobre educação financeira. Aqui no Brasil não acontece isso. Não. Então, assim, nos Estados Unidos está mais avançado nesse sentido. Realmente, quando você falou, aí me veio na cabeça. E aí me veio esse cara, que é meu vizinho, tem 38, 39 anos, ali perto dos 40 anos, que ele não mostrou nenhuma resistência, porque o sobrinho já tinha, mas que ele não tinha ainda um contato. E ele... Eu acho que precisava de alguém ali para sentar, de confiança, que ele julgasse ser uma pessoa confiável, para mostrar a ele como é que ele deveria fazer. E aí eu fiz o papel de educar, ensinar e tal. Mas aqui no Brasil, quando você vai falar de Bitcoin, às vezes para uma pessoa da mesma idade, as pessoas não querem, têm medo de golpe, justamente porque as pessoas que entenderam antes usaram de uma forma perversa também a questão da cripto, né? E o brasileiro, ele não é educado de forma financeira desde cedo, e aí ele cai, tipo assim, em qualquer coisa, né? O brasileiro usa o tigrinho, o brasileiro usa várias bets que tem aí, eu fico só olhando, é golpe de tudo. Cai tudo quanto é golpe. Tudo quanto é golpe. E aí acaba que ele caracteriza as coisas como golpe no final, né? Ele acha que tudo é golpe. Assim, quando eu conheci o Bitcoin era só moeda. Eu conhecia assim, então eu não entendia Bitcoin ainda. Então o papo que tinha ali era, vamos usar isso aqui como moeda, vamos usar para comprar isso, aquilo e tudo mais. Quando eu voltei em 2016, aí era mais era moeda ainda e o papo era só, vai ultrapassar a Visa em número de transação. Hoje em dia, as pessoas já falam mais em reserva de valor, né? 2016 ainda falar, cara, compra que você vai ficar rico. De um tempo para cá, virou mais reserva de valor, ou seja, poupança. No Brasil, você não vê muito brasileiro investindo em poupança. Quase ninguém tem. Eu nem sei qual que é o percentual, mas eu sei que é baixo. Então, quando todo mundo... Depois que Collor, inclusive Collor foi preso hoje, 4 horas da manhã, viu? Algemaram o Collor, levaram ele. Dessa vez não foi pra Papuda, não. Dessa vez foi lá pra Superintendência da Polícia Federal, lá em Alagoas, em Maceió. Mas prenderam ele, e aí quando se fala em poupança, primeiro cara que eu lembro é Collor. Tomou dinheiro de todo mundo. Tomou dinheiro de todo mundo. Meu avô perdeu aí, tinha vendido a fazenda, enfim... Eu fiz um podcast que foi pro ar agora essa semana, também ontem, hoje nós estamos no dia 25, então foi ontem, dia 24 pro ar, foi com o Wagner Vitka. E a esposa dele, do Wagner, o Wagner ele mexe inclusive com um tema bem importante, que é seguro. Ele mexe com seguro e o seguro dele não é o seguro que ele representa não é um seguro simples, é um seguro americano que você consegue ter um seguro de vida, você consegue ter a aposentadoria e você consegue fazer a alavancagem, pegar dinheiro emprestado. A reserva de valor que você tem lá, você consegue pegar dinheiro emprestado. E o legal desse seguro é que juiz não consegue meter a mão nesse seguro. Ele é protegido, ele é blindado. Então, tiver um mandato judicial, tiver qualquer coisa, você não consegue... ninguém consegue. Tá em dólar, tá te gerando uma receita. Se você tiver algum problema, você usufrui em vida. Se você vier a faltar, a família usufrui ali daquele valor que ficou segurado. Mas enquanto você tá em vida, você pode pegar o capital que tá lá a uns juros de mais ou menos 4 a 5%. E o dinheiro que está lá, ele rende de 5% a 7%, porque é baseado no SP500. Só que quando tem, por exemplo, perda do índice, ele protege e não perde o capital. Você só acumula. Então, é um seguro bem interessante para quem quer, de repente, diversificar, quer jogar uma grana lá e usar. Eu posso pegar, por exemplo, 100% do meu patrimônio, jogo nesse seguro e pego lá 20%, 50%, 80% ali como empréstimo e posso comprar de Bitcoin. Entendi. Entendeu? E aí Como a gente chama? Tem um podcast. Tá. Tem um podcast. Volta no podcast lá do dia 23, dia 24.
tá? No André Talks lá. Entra lá, assiste o episódio. O Wagner tá lá, deixou os contatos dele lá. Então, cara, eu acho interessantíssimo. Inclusive, para brasileiro também é possível. Não é só porque eu fiz nos Estados Unidos esse podcast. Não é só para quem mora nos Estados Unidos. É também para brasileiro. Você consegue fazer isso. E ele deu uma opção lá para o brasileiro que tem pouca grana, que quer começar com pouco. Tem uma opção que dá para fazer com o brasileiro que tá com a grana curta. Então, assim, aí você consegue alavancar, de repente, em Bitcoin. Usar aquilo ali para alavancar em Bitcoin. E ter uma segurança de uma aposentadoria em dólar. Né? Porque a gente precisa, de fato, dolarizar o patrimônio, porque pelo menos isso, né? Eu falo, a gente precisa dolarizar e bitcoinizar o patrimônio. Porque aí você tem uma segurança, né? Bitcoinizar o patrimônio. Bitcoinizar o patrimônio. Dolarizar eu não sei, mas bitcoinizar... Bitcoinizar 100%. É porque quando a gente está falando aqui para o público em geral, tem gente que não tem uma confiança, tem gente que não quer bitcoinizar 100%, tem gente que quer um percentual. Então, tem que ter opção. E a pessoa tem que ir conhecendo para, na hora que ele entender o que aí ele sente segurança de fazer, né, a coisa, que é o que a gente estava falando de educação, que eu entrei nesse tema todo, foi, Estados Unidos você tem a educação, aqui as pessoas não têm uma educação em si para isso e acabam caindo nos golpes, né? Tem um amigo meu que me falou uma vez o seguinte, ele desde pequeno ele é empreendedor, desde pequeno, ele cresceu criando coisas, hoje ele é dono de uma casa de câmbio e agência de turismo. O melhor negócio que eu acho que existe é esse de casa de câmbio. E se ele entendeu isso no passado, hoje ele já deve estar fazendo câmbio com cripto também, né? Ainda não, já falei que é para fazer, eu acho que vai começar. Ele precisa entrar. Aí uma vez eu perguntei para ele, eu perguntei para ele assim, como é que você começou a empreender? Aí ele falou que na escola ninguém nunca ensinou ele a empreender, na escola pública. Depois ele foi para a faculdade aprender administração, mas não teve nenhuma aula de empreendedorismo, ninguém ensinou ele a ser empreendedor. Depois foi para outra faculdade, outra, e nada ensinava ele em empreendedorismo, que ele teve que aprender sozinho. Aí ele falou assim, Matheus, se o Elon Musk tivesse nascido no Brasil, hoje ele era funcionário público, porque é isso que o sistema aqui ensina o cara a trabalhar para o sistema, a ser escravo. Não é assim? É assim. Eu acho que o brasileiro, ele concorda com você, não ensina educação, não ensina empreendedorismo, não ensina nada que presta. Ensina pouca coisa que presta, na verdade. Pois é. Agora, vamos voltar ao assunto da cripto aí, né? O que é que tá por trás desse hype das altcoins? Bom, é sempre aquela questão, é o FOMO, né? Eu acho que é sempre o FOMO. Eu estava falando que aqui no Brasil o pessoal não tem muita poupança, então eles estão correndo um pouco de Bitcoin, porque Bitcoin está sendo mais narrado como poupança. Se eu olhar o volume hoje do CoinMarketCap, a maioria do volume vai estar em altcoins. Se você somar tudo, vai estar mais em altcoins. Se eu for ali no book da Binance, a maioria vai estar em altcoins. Se eu for olhar o mercado brasileiro, que eu tenho uma ferramenta, não sei se você já viu que ele monitora o volume brasileiro, a maioria também vai estar tá até para te perguntar isso aqui também. Então, é porque a pessoa ela não quer poupança. O brasileiro, assim, de forma geral, a pessoa não quer poupança. A pessoa quer comprar hoje por R$1 e vender amanhã por R$2. É por isso que o tigrinho está sendo mais procurado do que criptomoeda, por exemplo. Porque o brasileiro quer ganhar dinheiro rápido. O termo de busca mais procurado no Brasil, você sabe qual que é? Não. Renda extra. Então, atualmente. Então, todo mundo está precisando. Você entende que está tendo algum tipo de febre aqui, que o pessoal está precisando de dinheiro. Está precisando de dinheiro. E muita gente, eu vejo que às vezes quer uma renda extra também para poder fugir ali de se registrar em carteira, porque já está recebendo ali a renda do governo, né? A gente vê vídeos na internet toda hora de pessoas, porque eu recebo tanto de Bolsa Família, tanto da ajuda da prefeitura, tanto do cartão do município. Até vi um vídeo do cara de Niterói lá que ganha quase R$2.000 por mês. E não faz nada. Aí você, vou fazer o quê? Vou ficar aqui de franelinha, fazendo não sei o quê aqui e tal. Pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou trabalhar? Eu faço minha renda extra aqui. Você falou em renda extra, eu lembrei desse vídeo, eu vi 1 ou 2 dias atrás aí. Isso aí. Mas é isso, assim, eu acho que o que tá por trás é que o cara quer ganhar dinheiro fácil. Quer ganhar dinheiro rápido e fácil. Exatamente.
Cara, e como é que a gente pode identificar projetos sérios nesse mundo cripto aí? Porque eu falo isso, porque a gente você falou de reserva aí, e até já foi assunto aí sobre a reserva estratégica que os Estados Unidos fez, e os Estados Unidos lá, ele incluiu o Bitcoin, incluiu o Ethereum, incluiu o XRP, incluiu a Solana e a Cardano, né? Acho que foram esses 5, né? O Trump fez isso, sim. Né? 5 ativos. Esses 5 ativos, Então, assim, por que ele escolheu isso? Deve ter algum critério ali que a gente não sabe, mas, enfim, tá se falando muito de SUI também agora, né? E como é que a gente consegue identificar projetos sérios? Como é que a gente consegue entender isso aí? Bom, na sua experiência, porque você tem anos de experiência, já identificou vários golpes aí no mercado, então eu acho que você tem uma autoridade para falar sobre isso, né? mais ou menos. Assim, a verdade é que não tem como você confiar 100% em nada. Então, eu acho que a pessoa tem que partir daí. Mas existem algumas características que a pessoa ela precisa fugir. Por exemplo, se você está ali num projeto que tem uma pessoa que já está envolvida em golpe, poxa, sai daí. Não é possível que você vai continuar no projeto. Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Exatamente. Já dizia aí o velho sábio, o baiano, lá, o compadre Washington. Pois é. Então, por exemplo, você pega ali, sai uma moeda nova aí que está crescendo, não sei, deixa eu lembrar um nome aqui, que é Safe Moon, era a Lua Segura. Aí você ia olhar o histórico do cara, ele tinha lançado sei lá, o Sun Moon, entende? Ele já tinha lançado outro, e todos tinham morrido e já estava na nova. Então, sai fora de projeto que tem. Teve um guri também que lançou uma moeda esses dias aí, menino novo, de sei lá, de 10, 11 anos, 12 anos, 15 anos, sei lá. Lembro, 16 anos. Que ele lançou a moeda e aí ganhou uma grana. Depois, vou lançar outra. Teve um erro aqui. Foi 2 ou 3 moedas que ele lançou assim em seguida e lascou todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que os pontos são olhar a equipe, olha o suprimento da moeda, se for um suprimento muito alto ali, eu acho que já pode sair fora. Olhar o roadmap, né? Eu não gosto de nenhum projeto paralelo ao Bitcoin, sabe? Mas sim, se eu tivesse vou precisar ter mais um aqui, eu vou olhar se tem alguma utilidade para mim. Por exemplo, o SDT tem utilidade para mim. Sim. Às vezes eu vou fazer. Você prefere, por exemplo, o SDT, o SDC ou o DAI? Ultimamente eu uso os dois. O C e o T ou Não, C e T. O SDC e o SDT. Sim, eu uso esses dois. Tem utilidade para mim. Sim. Vê se o negócio vai ter utilidade para você. Agora, se você estiver comprando um ativo esperando que ele vai te deixar rico, coisa do tipo, a pessoa precisa entender que ela está participando de um cassino total. Pode dar sorte de subir ou não. Não é igual do Trump, subiu, beleza, que se você pegou ali na hora que ele anunciou, ótimo. Não, eu ganhei pouco, mas eu ganhei ali 800 e pouco, $900, porque eu tava acompanhando, eu tava inclusive fui na posse do Trump, e eu tava acompanhando aquilo tudo ali, tava em Washington lá, e aí eu comprei, mas depois que deu uma subidinha, eu disse, eu vou vender, porque eu não sei qual é o teto disso, e eu vou estar envolvido com um monte de coisa aqui, não vou ficar olhando nada, e vendi. Ganhei 800 e poucos dólares, fiquei satisfeito, e fiz. De vez em quando eu faço alguma coisa assim, porque é aquele negócio do tigrinho, né? O brasileiro sempre quer ganhar dinheiro, mas se você sabe entrar no negócio, sabe sair, tá estudando e tá acompanhando, aí é um problema seu. Eu não aconselho a ninguém a fazer isso. O que eu acho que as pessoas devem fazer é estudar sobre Bitcoin, conhecer Bitcoin, porque quando você conhecer, aí você vai tomar as atitudes certas, né? Eu mesmo sou entusiasta em Bitcoin. As outras coisas a gente vai fazendo, às vezes até para tomar um golpe mesmo e ver como é que funciona e tal. É mais uma questão de estudo e eu fico analisando ali uma coisa ou outra. Mesma coisa de carteira. Às vezes eu compro várias carteiras de várias marcas e começo a testar, a entender como é que funciona, estudar para ver se tem vazamento. Questão, por exemplo, eu vou falar até na palestra lá sobre o Celebrite lá, e aí você tem alguns até
cabo de celular que se você colocar no seu celular para carregar, automaticamente seu celular vai ser invadido, vai ter um keylog ali, Já vi esse cabo, né? Entendeu? Então, assim, você tem ali várias tecnologias que eu testo, eu vou conhecendo, ou testando Tem gente para que usa ver. Wi-Fi falsa, né, na rua. O Wi-Fi falso. Tem vários tipos de golpe aí para, na verdade, hackear você e ir atrás do seu dinheiro, seja ele físico, seja ele fiat ou digital, né? Então, Com certeza. Agora, assim, eu sei que tem projetos sérios e tem que aí... você falou aí mais ou menos como é que a gente identifica, mas a gente vê que o Brasil também está lançando um projeto, muito já se falou na internet, eu já fiz até um podcast falando sobre isso, que é o Drex. O que é que você acha sobre o Drex e sobre essas iniciativas do Banco Central? É um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado para falar, porque a gente sabe o que é o Drex, mas é perigoso falar sobre Drex, cara, porque a gente está mexendo, né, com o Estado. Então, assim, eu vejo que o Drex é inevitável. É para onde a gente vai. Já é realidade, né? Já é realidade. E é uma ferramenta que vai vir aí para a gente usar, para a gente pagar, né, usar como dinheiro e tudo, mas que ao mesmo tempo vai dar muito poder para o Estado, né? Eu acho que o Drex é um cavalo de Troia que vai entrar como inovação e vai sair como vigilância total. Na minha opinião, ele serve como ferramenta de vigilância total. Agora, não é certo falar que o Drex ele está sendo criado. O Brasil está criando o Drex, por exemplo. Está criando, beleza. Mas isso aí é uma ordem que vem de gente maior. A CDBC, sendo criada em vários países, veio primeiro a orientação do BIS, depois do GAF, depois do Fórum Econômico Mundial e do FMI. Então são 4 órgãos que publicaram 4 documentos diferentes explicando como que os bancos ao redor do mundo precisavam criar uma moeda digital. No futuro, essas moedas vão ser tudo interligadas. Talvez vai ter um sistema global de pagamento. Então, assim, o Banco Central do Brasil está seguindo uma ordem de um órgão maior. Os Estados Unidos, o Trump agora falou que não vai criar CDBC nenhuma do dólar, né? Não sei até quanto, porque Trump também só vai durar aí 3 anos, ele tem esse ano ainda mais 3 de mandato, e ele não pode se reeleger. Nos Estados Unidos só pode exercer o cargo de presidente por 8 anos, seja consecutivos ou não, e ele nunca mais vai poder. Não sei se o sucessor dele, se ele vai fazer sucessor, e se ele fizer, vai manter isso aí, mas... por enquanto, nos Estados Unidos ainda se tem, entre aspas, um porto seguro aí em relação a CDBCs, né? Eu acho que eles vão criar. Assim, talvez é possível que crie ainda, inclusive, com o Trump, porque esse sistema global que eles estão criando, o dólar vai ter que fazer parte também. Eles não vão ficar, por exemplo, no SWIFT para sempre, concorda? Olha, eu concordo e não com você. Porque se você pegar o seguinte... Se você pegar, por exemplo, a aviação. A aviação, nós temos um sistema... Galileu? Não sei. Procura ver aí como é que é o nome do sistema que a aviação usa há muitos anos. É um sistema desenvolvido em COBOL. Em COBOL. Mainframe. Né? Exatamente. E que toda a aviação mundial utiliza o mesmo sistema. Ainda. Não se mudou o sistema e tudo em cima desse sistema. Por quê? Confiabilidade, rastreabilidade, todas as reservas e tudo, todas as interligações de rotas e tudo, as compras e vendas de passagem em cima. Eu acho que é Galileu o nome do sistema, eu não me lembro. É isso aí, Galileu. Amadeu, o nome do sistema. Então, se usa o Amadeu. É um software que é feito em COBOL, que foi feito lá em 1000 e alguma coisa lá. 1000 e minha avó virgem. Entendeu? Foi criado lá. A Telecom que eu trabalhava usava mainframe também. Usava mainframe também, exato. Então, assim, aí você tem um sistema crítico. É um sistema crítico, porque imagine se o Amadeu parar, o que é que pode acontecer com o mundo? Você lembra que alguns dias atrás, talvez meses atrás, 4, 5 meses, parou tudo? Cada Microsoft.
Um bug na Microsoft. Não foi nem o Amadeu. Imagine se é o Amadeu. Uhum. Entendeu? Então, assim, você tem aí sistemas confiáveis que rodam. Então, o sistema financeiro mundial, ele não vai mudar para uma CDBC de um dia para a noite e vai se manter no Swift, que é algo confiável e que já transiciona. Imagine o custo tecnológico para você pegar bolsas de valores ao redor do mundo inteiro, pegar todos os bancos e migrarem para um sistema e a confiabilidade disso. Entendeu? Então, assim, eu acho difícil o mundo sair do Swift. Não estou dizendo que é impossível. Eu acho que vai acontecer em um determinado ponto, mas eu acredito que não é para logo, não. Mas eu sei que o Brasil já está avançado. Tem bancos no Brasil já utilizando, já foram feitas as primeiras transações. Muito avançado. Está muito avançado em cima disso. O Brasil sempre se destaca aí em tecnologia, né? O sistema brasileiro é bem avançado em relação à tecnologia, a gente vê isso aí. E tecnologia para rastreamento, viu? Para observação, tecnologia para te monitorar. Não, muito avançado. Muito avançado, muito avançado. Receita Federal aqui e Banco Central são um dos melhores do mundo, com certeza. Pois é. Cara, entrando aí nesse papo de educação sobre cripto, né? Como é que você enxerga o papel da educação no universo cripto? É o que move basicamente o mercado, é a educação, né? Porque aqui no Brasil a gente teve primeiro o Daniel Fraga publicando um vídeo sobre Bitcoin. Então ele é o grande responsável por apresentar o Bitcoin para muita gente mesmo. Antes do Daniel Fraga, a forma que a gente tinha de conhecer Bitcoin era igual eu, assim, pô, tô ali trabalhando com computador, precisando de fazer uma coisa de computador e aprendo. Mas não é todo mundo que tá trabalhando com computador, né? Mas todo mundo tinha acesso ao YouTube, por exemplo. E naquela época também a internet, o acesso à internet ainda era meio que limitado, né? Bastante. Internet meio que discada, lenta. Hoje em dia todo mundo tem internet boa no celular. E quando eu entrei no mercado também, às vezes eu pesquisava sobre Bitcoin e não tinha muito conteúdo em português. Era muito conteúdo em inglês, inclusive eu fui lá e ajudei a traduzir o site do bitcoin.org. E hoje em dia, você pesquisa na internet sobre como comprar Bitcoin, como que eu crio uma carteira de Bitcoin, o que mais tem é conteúdo bom e de boa qualidade. Tem excelentes educadores aí no Brasil. E isso é importante para ensinar as pessoas a entender Bitcoin da forma certa. Por quê? 2005 até 2017, mais ou menos, quem estava produzindo conteúdo sobre Bitcoin no Google, se você pesquisasse, era Pirâmide 1, Pirâmide 2 e Pirâmide 3. Era eles que estavam produzindo conteúdo. Para você comprar Bitcoin, compre aqui na minha pirâmide. Era assim que eles colocavam. Tem cara que nunca comprou Bitcoin e tá vendendo curso de trader. O que você pensa desses influencers cripto que vendem cursos e que não tem nem carteira? Nunca comprou Bitcoin e tá vendendo curso. Trader. Eu vejo muito isso de verdade. Cara, eu acho que... Porque virou a moda, né? Tem vários cursos aí de como você vender cursos. Aí a galera fica aprendendo esses negócios de como vender cursos, aí chega para uma inteligência artificial, faz um curso e começa a vender cursos, né? Tem muito isso. Como é que você consegue diferenciar as pessoas e saber quem são e tal nesse ramo de educação, né? Eu acho que cai naquilo que a gente estava falando sobre como identificar bons projetos. Eu acho que a pessoa, ela precisa buscar referência. Se ela tá vendo ali um curso ali sei lá, o Matheus tá vendendo um curso de criptomoeda. Gasta um tempo pesquisando quem é o Matheus. Vai lá ver uns reviews de quem já comprou o curso do Matheus. Joga no Twitter, eu tô querendo comprar o curso desse cara que alguém conhece. Joga, assim, vai atrás, gasta um tempo primeiro com isso. E aí depois você compra, né? Porque senão, igual você falou, vai comprar um curso de um cara que acabou de fazer um curso de como fazer curso. É assim, exatamente. O que você acha do Bitcoin como uma ferramenta de soberania? Insubstituível. Não tem nada que se compara como o Bitcoin. Eu acho que é uma ferramenta, eu nem chamaria de essencial, mas obrigatória.
Ontem saiu uma notícia de que o Estado agora vai poder tomar o Pix da pessoa, caso ela esteja devendo alguma coisa. Eu não vou entrar muito em detalhe, É pra o você entender. Pix, é o Pix, ontem foi divulgado pela Tabata Amaral. É um projeto de lei dela, que é o Pix Pensão Alimentícia. Né? Pix Pensão. Pensão alimentícia. A mulher vai lá, declara que aquele filho é do Matheus, né? O Matheus, inclusive, está num projeto que eu não vou nem falar o nome aqui, né? Mas aí declara que o filho é do Matheus. E aí, o que acontece? O juiz vai lá e faz o Pix da conta do Matheus para a conta dela e ponto. É sumário. Não tem defesa, não tem nada, né? Então, se chegou nesse momento aí do Brasil, que daqui a pouco vai virar o Pix do IPVA, daqui a pouco vai virar o Pix do imposto, e assim vai. E é isso que eu tenho medo, entendeu? É isso que eu tenho medo. Não tô aqui dizendo que você ter um filho e não assumir é certo. Você tem que separar as coisas, entendeu? Então você tem que ter sua responsabilidade como homem, claro. Entendeu? Mas o que o governo está fazendo e esses projetos... É só um teste. Esses projetos aí, eu me pelo de medo. E quando a gente fala de Bitcoin como soberania, esse exemplo que você está dando aí. Começa assim, com uma coisinha que todo mundo vai apoiar. Não, todo mundo vai não, tem que pegar a pensão mesmo e tudo. Mas daí a pouco, igual você falou, vamos agora cobrar automaticamente a multa aqui passou o sinal vermelho, já vão cobrar aqui a multa, de cara. Daí a pouco começa a limitar seus gastos. Que você não pode comprar nessa região aqui não, porque você fez tal coisa e não pode não. Então assim, para quem tem tempo e for lá ler esses documentos que o FMI publicou, o GAF, o Fórum Econômico Mundial e o BIS publicou do que essas moedas vão ser capazes de fazer, moedas tais como o Drex, se a pessoa entender o que vai acontecer ali, o controle que o Estado vai ter sobre o seu dinheiro, eu acho que você vai querer muito mesmo ter Bitcoin guardado no lugar certo, da forma certa, e você vai entender que é obrigatório, não é uma opção, cara. Bitcoin não é uma Bitcoin opção. Não é só um número, Bitcoin é liberdade. Liberdade você não pode terceirizar, viu? Exatamente, tem que ter autocustódia. Senão tá tendo errado. Dica prática para quem está começando hoje. Dica prática para quem está começando hoje. Eu acho que o ponto de partida para todo mundo deveria ser o site que o Satoshi Nakamoto criou, bitcoin.org. Ali no bitcoin.org tem tudo que a pessoa precisa saber sobre o Bitcoin. O que é, como funciona, como criar uma carteira. Ali tem as melhores, tudo com review bonitinho. Todas as carteiras que estão listadas ali têm código aberto, então é tudo confiável. E lá tem um FAQ que vai responder as suas principais perguntas. Saiu dali, não entendeu? Começa a ler conteúdo em português, lá tá tudo em português, mas aí começa a ir para coisa mais técnica. Vai ali no Bitcoinheiros, tem lá no Livecoins também tem as meninas do área Bitcoin, e começa a aprender o básico. Não se preocupe em entender o que é SHA-256, como que a blockchain funciona, vai com calma. Nem BIP39. Não perde tempo com isso ainda. Primeiro, entende por que tem o Bitcoin, para que ele, como que você usa, entende isso. Você não sabe como que a energia funciona e usa a lâmpada todo dia. Então, você falou em livro ou autor que mudou sua forma de pensar sobre cripto? Qual o livro que mudou e também livros que você indica? Eu acho que eu já li Master em Bitcoin, mas ele é muito técnico, é para programação, então não indico esse. Mas eu acho que o padrão Bitcoin ele é essencial para todo mundo, porque ele te explica ali Bitcoin de uma forma que você vai entender o sistema financeiro como um todo. E eu acho que muita gente não entende o Bitcoin porque ainda não entendeu o sistema financeiro, sabe? O padrão fiduciário que a gente vive hoje. Sim. Você acha que o governo brasileiro tem interesse em educar a população sobre cripto ou prefere manter o povo ignorante e endividado? O governo brasileiro, eu acho que tem interesse em educar o povo brasileiro sobre cripto, mas do jeito que eles possam ter controle. Entende? Eles não têm interesse em manter o povo
ignorante, entre aspas, nesse sentido, porque eles sabem que se o povo ficar ignorante, eles vão buscar informação no lugar talvez certo. Vai aprender com você, vai aprender com o Renato e tudo. Então, eu vejo que eles estão criando muitas leis para poder ensinar do jeito que eles possam ter controle. Por exemplo, eu vi uma palestra de uma pessoa do governo uns dias atrás, que ele estava lá ensinando, provando por A mais B que é melhor manter Bitcoin em corretora do que numa hardware wallet. Era um cara do governo ensinando para uma plateia gigante. E as pessoas vão levar aquilo como verdade, né? Completamente como verdade. A pessoa que estava falando era uma autoridade. O Danelinho estava até lá, ele viu. Rapaz, vou fazer uma pergunta também aqui. Tem jornalista recebendo para falar bem do Drex? Porque você falou que tem jornalista que recebe dinheiro para falar sobre projetos que acontecem aí e tal, e dar informação para bombar o mercado. Você acha que tem jornalista hoje ganhando dinheiro para falar bem do Drex? Não sei dizer. O que eu sei... Ou é aquela mídia enviesada? Enviesada eu sei que tem. Por quê? Que aí o que o governo falar, ela vai endossar, né? Eu sei assim, quando teve o problema do Pix, que o Nicolas fez um vídeo e deu uma confusão ali com o governo, o ministro da Fazenda, o Haddad, né, ele falou que ia dar não foi ele, mas quem é responsável pela comunicação do Drex falou que ia tentar melhorar a comunicação pro Drex, para que o Drex não tivesse o mesmo problema que aquele problema do Pix. Então, por aí você entende que o governo vai começar a ter mais contato com a imprensa para falar bem do Drex. Depois disso, o site do Drex mudou muitos termos. Os lugares que estava escrito CDBC, eles arrancaram e passaram a colocar o Drex só como DLT. Muitos lugares mudaram isso, entendeu? Poucos tempos depois, o presidente do Banco Central falou que o Drex não era uma CDBC, que era uma DLT também. Então, ele já começou a mudar a comunicação ali. E, por fim, passou a sair matéria em vários sites falando que era mentira que o Drex ia fazer o governo ter mais controle da população. Do nada, começou a surgir um tanto de notícia em muito site grande. Uhum. Só que era extremamente contraditório, porque lá dentro do GitHub do Drex, tinha lá que realmente tem uma função de poder bloquear dinheiro, caso necessário, né, de acordo com a lei tal. Aí vem uma notícia aqui falando que é mentira que tem como bloquear dinheiro. Tá extremamente contraditório. Então, não sei se estão pagando para escrever essa notícia aqui, mas eu sei que tem um projeto de melhorar. Ou estão fazendo fake news, né? Eu não sei. Pois é. Enfim. Cuidado. Bitcoin é a única moeda que pode te dar soberania, viu? Você estude para você aprender, porque outra aí não tem. Cara, você tem um projeto interessante que ele vê ali o volume das corretoras brasileiras, né, de transações e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você tem. É o mercado cripto, né? Isso. O mercado cripto é uma ferramenta que eu criei junto com outro sócio meu, chama Marcelo. E atualmente, no Brasil, essa é a única ferramenta que monitora o volume das corretoras brasileiras, assim, é Bitcoin e outras criptomoedas. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa ferramenta? Ela é aberta ou ela paga uma mensalidade? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode ter acesso à parte, muitos relatórios de graça, mas a gente tem uma parte paga também. E por quê? Porque quando a gente desenvolveu essa ferramenta, a gente percebeu que muita empresa estava acessando ela. Então, às vezes até uma corretora querendo ver o volume da outra, né? E eles passaram a pedir muitos relatórios para a gente. Tem como passar um relatório assim? Como é que foi a cripto mais negociada desde não sei quanto tempo? E aí a gente ia desenvolvendo esse relatório e depois transformando em dashboard. Mas sempre estava tendo pedido. E de muita empresa grande, sabe? Banco. Aí a gente percebeu que a gente estava trabalhando de graça. Por exemplo, o Nubank hoje, o Itaú estão já negociando criptomoedas. Sim. Eles já estão no projeto de vocês ou só tá as corretoras? Não tem banco ainda porque eles não... Eles não abrem? Não abrem. Essa informação a gente pega de API. Então não tem dados deles ali dentro. Tem em outros lugares, mas ali dentro não tem.
E aí essa ferramenta, hoje a gente atende bancos que compram essa ferramenta, né, para a gente desenvolver relatório, e também a gente atende o usuário comum de varejo ali, que ele entra ali para ver se está tendo volume. Ontem mesmo, quando eu acordei, o volume de todas as corretoras estava menos 40%. Você entrava ali na tabela, estava tudo menos 40%. Aí quando você ia no CoinMarketCap, você vê que o Bitcoin estava um pouquinho em queda, sabe? Então ali a pessoa às vezes vai cruzando informação. Você consegue ver o termômetro da coisa. Exatamente. E ver também onde se está tendo diferença de preço para fazer uma arbitragem de repente. Tem corretora grande no Brasil lavando dinheiro com stablecoins e o povo nem imagina? Tem. Pelo menos umas 3. Muita grana. Muita grana, né? Tem. A gente deixa isso meio explícito lá na ferramenta. Você já me falou que já foi ameaçado. Você já foi censurado, ameaçado ou tentaram comprar seu silêncio? Já, e caro. Essa semana aí a gente teve gente querendo censurar a gente. Ontem, antes de eu vir pra cá, uma pessoa mandou a gente excluir uma matéria. E na maioria dos casos a gente passa por advogado. Ele geralmente vem com uma notificação extrajudicial, né? Que ele precisando que apague essa notícia agora, urgentemente, sob pena de multa, não sei o que, processo. Aí eu passo para advogado, nem respondo isso mais. Antigamente eu ficava com medo. E uma das empresas que tentou mandar a gente apagar a matéria foi a Brascomp, que fez proposta, apaga essa e aquela matéria, porque durante muito tempo, quando o Livecoins começou a ficar bem posicionado, quando alguém pesquisava Bryce Company no Google, o primeiro resultado que tinha era do Livecoins, acusando eles de pirâmide, né? Provando que eles eram uma pirâmide. E aí eles tentaram por muito tempo fazer a gente tirar essa matéria do ar. Tem, sei lá, deve ter umas 300 e-mails deles. Toda vez vinha do advogado. Primeiro tentou processo, depois tentou com jeitinho e tudo, só que a gente nunca aceitou. Nunca cedeu? Nunca. Pra esses caras, não. Você acha que o Drex... Vou falar de novo do Drex, viu? Assunto polêmico. Você acha que o Drex é a porta de entrada para uma China Tupiniquim? Uma China Tupiniquim? Um controle, né? Assim... Porque você sabe que hoje na China você não consegue utilizar cartões internacionais. Você tem a moeda deles e o sistema bancário deles, que é todo separado. Então, você tem aquela ferramenta lá do comunicador, como é que é o nome, meu Deus? Weibo. Não. Da China. Isso, o WeChat. Você tem o WeChat, porque o WeChat é como se fosse um WhatsApp que a gente utiliza aqui. Tudo, né? Chat para tudo. E ele serve também. Eu até ia para a China o final do ano passado. Eu até baixei o WeChat, tenho ele aqui. E eu criei uma conta para poder conseguir utilizar pagamentos lá. E aí acabei cadastrando um cartão de crédito meu. E ele não aceitou o americano, só aceitou um cartão brasileiro para eu inserir crédito lá. Uhum. E a partir disso conseguir pagar as coisas lá. Então com o WeChat você consegue fazer essas transferências lá. É como se fosse um Pix nosso aqui, um cartão, enfim. É o que o Musk quer fazer com o X também, né? Exatamente. E aí você consegue utilizar. Então, porque assim, se o Drex entrar, a gente vai ficar isolado. Por isso que eu falei de China Tupiniquim. Esse era o conceito. Você acha que se realmente entrar só o Drex, a gente fica isolado aqui? Ou ainda se tem acesso a cartões de crédito e tudo mais? O que você acha que deve acontecer com esse sistema aí implantado? Assim, eu acho que qualquer CDBC em qualquer país, ela vai abrir precedente para um controle muito alto por parte do governo. Muito alto. Então você acha que o Banco Central do Brasil ele virou um braço do governo para controlar a população brasileira? Não, ele não. Eu acho que o Banco Central ele está seguindo uma diretriz de um do Fundo Monetário Internacional e, enfim, Isso. de todas essas instituições aí. Isso, ele está seguindo aquilo. Agora, eu acho que o Banco Central brasileiro, ele entende que tem alguns problemas ali. Tanto é que o Drex já está em teste com a população. E o último relatório que eles publicaram, eles falaram, não lançamos ainda porque estamos com problema aqui para resolver privacidade, estamos com problema aqui para, sabe? Eu acho que ainda não foi no ar porque existe hoje o Pix, né? E o Pix, ele já queira ou não queira, uma ferramenta
de controle também, né? Uhum. Agora, você é da área de TI, eu sou da área de TI. Imagina que nós dois fizemos um concurso público e fomos parar lá dentro do Banco Central. Aí caiu no nosso colo desenvolver uma moeda digital com essas especificações aqui determinadas pelo BIS, por exemplo, que é o Sim. Banco Central dos bancos centrais. Nós ali como funcionário, a gente vai desenvolver aquilo que caiu como determinação para a gente fazer. E aí, a forma como o Estado vai usar isso é que vai determinar quem que está controlando ou não. Concorda? Concordo. Então, por exemplo, veja bem, um Drex na mão de um governo autoritário, um déspota, ele vai pegar essa moeda e vai acabar com a tua vida. Vai obrigar você a andar na linha de joelho para ele. Agora, isso na mão de um outro governo, ele tem essa possibilidade, mas talvez ele não vai usar esse recurso. Ele vai usar, por exemplo, para descobrir ali um ladrão, já toma da conta dele. Trava ele de usar esse dinheiro em qualquer lugar. Entende? Entendo. É justamente isso. E aí você tem o governo que vai usar para o bem ou para o mal. Mas Essa é uma ferramenta de controle. é uma ferramenta de controle. Não deixa de ser. Não tenha dúvida. Existem a galera que hoje fala muito de liberdade financeira e tudo, e eu acho que para a pessoa ter a liberdade financeira, ela tem que exercer, sabe o que? É a teoria das bandeiras. É você não estar preso a um país, a um sistema, né? Então, quando você consegue estar posicionado, e não é para todo mundo, cada um tem que ver a sua situação e analisar, mas se você consegue ter ali, de repente, residências fiscais distintas, e a gente tem falado muito aí de Paraguai, por exemplo, que está aqui do lado, é barato, é simples. Paraguai hoje, para mim aqui, é a melhor solução. Tem outras soluções, como o Uruguai, mas tem alguns problemas. Você perde a isenção com 10 anos de imposto, você tem El Salvador, você tem o Panamá, que já está aí também há vários anos. Você tem Dubai, que para mim assim, é um modelo excelente, Dubai também. Só que tudo tem a manutenção, porque não adianta você dar entrada em uma residência fiscal num lugar e depois como é que eu vou depois fazer a manutenção disso, né? Aí vem contador, vem os custos envolvidos. Então, assim, não é simplesmente fazer por fazer. É fazer e você tem a continuidade e você usar aquilo como uma ferramenta. Então, se você consegue construir tudo isso, você acaba se livrando de várias amarras que um país ou outro vai criando. E se você está naquele lugar ali, por exemplo, Paraguai, começa a dar errado a partir de agora, você começa a buscar outras soluções no mundo para que você vá se movimentando. Então, assim, a questão do estudo, do estudo contínuo sobre o local, sobre a legislação, isso nunca pode parar. É o que eu vejo, você tá se educando, tá lendo o tempo inteiro. E o brasileiro, ele não é educado para isso. Ele não é educado, a gente já falou sobre educação financeira, sobre leitura, as pessoas não param para ler um livro, tudo isso. E eu acho que quem consegue e quem quer ter uma liberdade financeira precisa desse background aí de estudar, de entender o mercado, de ver as coisas acontecendo para poder se livrar, porque senão você fica amarrado num país que está querendo cada vez mais te ferrar, porque o governo quer manter a população toda no cabresto para poder ter voto. Se você olhar aí aonde é distribuído o Bolsa Família no Brasil, o percentual de cada estado, aí você vai ver o reflexo de votos que a gente vê para o governo. Você olha também um gráfico bem interessante que eu vi esses dias foi sobre a utilização do SUS. Qual é o estado percentual por estado que utiliza o SUS, que é dependente do SUS? Aí eu estava olhando o gráfico de São Paulo, que me chamou a atenção. 46% do estado de São Paulo depende do SUS. Então, você tem lá 56% que não depende do SUS, que usa a saúde privada. Não, é o que menos usa. São Paulo é o que menos usa, né? 46% da população é que usa o SUS.
Os outros 54 utilizam a privada. Aí desses 46 que utilizam, quantos de fato utilizam? Porque você está lá que não tem plano nenhum, beleza. Então, 46%. Quanto de fato utiliza? Você não está no SUS o tempo inteiro. Então, São Paulo, a gente vê até o Hospital das Clínicas em São Paulo, vários hospitais do SUS são referências, são bons hospitais. Mas você pega essa realidade e muda para o Nordeste. Aqui, eu acho que na Bahia o número estava de 86% que utilizam o SUS. Você vai no hospital aqui do SUS, é impossível. Assim, eu nunca parei para olhar esses números. Eu achava que em Minas Gerais era o que mais usava SUS. Não, Minas não é um dos que mais utilizam, não. Minas utiliza bastante também, mas Nordeste é um dos que mais aqui utiliza. Na Bahia não é o primeiro lugar, tem estado com quase 100% aí. Mas é isso, o governo ele quer tornar você dependente para fingir que te presta um serviço e justificar a cobrança dos impostos por esse serviço para te manter no cabresto. Assim, sobre teoria das bandeiras, eu vejo muita gente tá mudando de país, né? Só que eu sei também que tem um projeto em andamento que todas as receitas federais, acho que 57 receitas federais do mundo inteiro estão se unindo, eles criaram um sistema aí, esqueci como é que chama, tem uma sigla. Sim. E a partir de 2027, eles vão começar a compartilhar dados. Então, assim, às vezes o cara ele tá indo ali pro Uruguai, acho que por enquanto tá... Uruguai, Argentina... O Paraguai, para mim, é o melhor exemplo, porque é um país pequeno que não tem uma capacidade do governo de controlar essas informações. Então, por exemplo, você na declaração de imposto de renda não tem nenhum campo para você informar sobre cripto. Não tem nenhum campo para você informar sobre declaração do que você ganha fora do país. Nem bem nenhum que você tem fora do Paraguai. Só tem para o que você consegue acumular ali. Beleza, pode ser que um dia ele tenha, só que o Paraguai não é signatário desses acordos de troca de informação. Por quê? Ele não manda informação de ninguém dele porque ele não recebe, ele não quer receber, ele não tem como processar, como fazer acontecer. Entendeu? Então pode ser que um dia isso mude lá. E aí, a teoria das bandeiras, você tem que estar preparado para sair de lá. O lugar não está bom. Aquele negócio, o incomodado que se mude. Com certeza. Então, você procura ali um outro local e se muda. O Brasil, os Estados Unidos é Global Tax, né? A Europa também é Global Tax, só que a Europa, por exemplo, a Espanha tem a lei do Beckham, que você consegue ficar ali também, acho que 5 anos sem você pagar nenhum imposto, tem as compensações e tal. Então, é sempre procurar no mundo, sempre vai ter ali portos seguros que você consegue... Você tem, por exemplo, Palau, né? Muita gente usa pagar menos imposto, né? Entendeu? Muita gente usa a identidade Palau e faz o registro ali oficial, entra lá e faz a identidade Palau para poder se locomover também. Então, assim, teve até um cara esses dias que eu estava vendo lá, ele criou um blog nos Estados Unidos. Um vlog, não, é um blog mesmo, em texto. E ele fez a identidade Palau e ele colocou lá aplicações práticas para a identidade Palau dentro dos Estados Unidos. E aí ele foi fazer testes de várias coisas que ele precisava fazer usando a identidade Palau para não ter o KYC, né? Coisa simples. Eu vou comprar, porque nos Estados Unidos, para você comprar bebida, você precisa apresentar identidade para provar que você é maior. Mesmo você com barba e tudo, você precisa apresentar o documento. Tem que provar. E aí ele foi de coisas simples como comprar bebida a pegar documentos em órgãos públicos e ele fez lá mais de 20 testes, provas sociais e publicou essas provas. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo e tal, falando sobre o documento Palau, né? Uma curiosidade, quem quiser pesquisar aí na internet, eu acho que essa identidade. Aí você tem a identidade Palau, que você pode fazer a identidade Palau, inclusive ela vira um ETF na rede Ethereum, você pode cunhar, e você tem ela digital, você tem ela de forma física. Então aí com essa identidade Palau você consegue se cadastrar
nas plataformas de cripto e você vai estar cadastrado ali como um palauense, né? Então, algo que é totalmente legal, tá lá. Não conhecia. Pode entrar, tem um site do projeto oficial lá e do governo de Palau, que Palau ali é uma ilha pequenininha e tal. Inclusive, eu assisti outro dia um youtuber que foi em Palau para conhecer lá, ver como é que os caras vivem e tal, porque é uma ilha muito pequena, não tem nem aeroporto. Você tem que ir para uma ilha do lado, que é maior, e aí pegar um barco. depois pegar um barco para poder chegar lá. Tem todo o contexto aí de Palau. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto aqui. Por que tem tanta gente ensinando cripto hoje? E essas pessoas que estão ensinando, como é que você consegue? É quase uma repetição da pergunta anterior. Separar o joio do trigo. Separar de quem de fato é sério, né? Aí eu sei que a sua resposta vai ser pesquisando. Mas indica aí pro pessoal pessoas que você acha que são interessantes, que estão com cursos hoje interessantes sobre cripto, sobre todo esse universo nosso de Bitcoin e de criptomoedas. Bom, tem muito conteúdo de graça. Dentro do Livecoins, a gente tem um artigo sobre isso, que são os melhores canais no YouTube que a gente considera e melhores cursos também. Então, por exemplo, igual você falou, seria a mesma resposta, é buscar referência. E onde que está a bolha do Bitcoin hoje? É no Twitter. Então, seria o melhor lugar para a pessoa fazer essa busca. Perguntar lá no Twitter. Acontece muito rápido, a resposta é muito rápida, curta e rápida, é muito simples, né? Muito então, simples. por exemplo, eu recomendaria ali o 38, Educação Real, do Alan, né? Sim. Tem as meninas do Área Bitcoin. É óbvio que Block Trends é muito bom também, a conta de educação deles. Sim. É óbvio que eu não vou lembrar de todos, mas tem muito conteúdo Tem muito conteúdo. Muito conteúdo bom, mas eu começaria por esses 3 aqui, que ali tem um conteúdo que eu recomendo. Cara, se você pudesse deletar um projeto de cripto da face da Terra, qual seria e por quê? Essa é difícil, hein? Se eu pudesse deletar um projeto de cripto. Deixa eu pensar com calma, cara. Cara, eu acho que eu deletaria o Ethereum. Porque... O Vitalik? Coitadinho do Vitalik. Porque assim... É porque apesar do Ethereum ele ter tido alguma utilidade pra gente, mas afinal de contas o SDT surgiu ali em cima dele e tudo. Serviu de case para muita coisa que apareceu no mercado, DeFi, que hoje já tá até vindo pro Bitcoin, contrato inteligente e tudo. Eu acho que o Ethereum, durante um tempo, ele foi muito chato na questão de falar que ia superar o Bitcoin, que era melhor que o Bitcoin, de ter dobrado o joelho para essa questão de ESG, de consumo de energia, sabe? Então, eu acho que eu deletaria ele, mas eu acho que ele vai morrer sozinho com o tempo, porque hoje... Você acha que em quanto tempo o Ethereum pode morrer? Sei lá, uns 5 anos. E por que o Trump colocou ele como reserva de mercado, de valor dos Estados Unidos? Eu acho que por conta de patrocínio que ele pode ter recebido de alguma pessoa que tem muito Ethereum no bolso. Então, por exemplo, XRP, a Ripple doou muito dinheiro para a campanha do Trump. E aí, quando o Trump anunciou o plano de reserva de Bitcoin, o Gary, esqueci o nome dele, o CEO lá, ele começou a publicar no Twitter, não, que a gente está marcando reunião para conversar com o Trump, não sei o quê, e passou pouco tempo, o Trump mudou o projeto, para ao invés de só Bitcoin, passar a ter cripto também. Então, imagino que aconteceu o seguinte, a gente... Um lobby muito forte, né? A gente patrocinou a sua campanha, ajudou você aí, agora, coloca a nossa moeda aí junto. Por isso que é bom entender os fatos, pessoal. Você tem que entender os fatos para você poder tomar sua decisão. A decisão é sua, pessoal. E você tem que entender todos os fatos. Agora, não faz sentido nenhum ter XRP como reserva de valor, porque é uma moeda praticamente de suprimento quase infinito. Não é infinito, mas é muito alta. Ethereum é uma moeda de suprimento infinito. Que reserva de valor é essa? Não é estranho, né? Pois é, cada hora as taxas às vezes estão lá em cima pra caramba. Esse negócio das taxas aí... e um dos motivos também que eu ia deletar da face da Terra é por causa das taxas. Dá muita raiva que as taxas. Às vezes que eu precisei usar... Teve um dia que eu fui comprar um domínio aí do Livecoins, nesses domínios deles aí descentralizado.
O domínio era, sei lá, $2. Aí eu paguei $2 mais 40 de taxa. Eu já paguei $7 de taxa, mas 40 eu nunca tinha pago, não. Dói. A enrabada é forte. Imagina, você pagar isso tudo de taxa, cara. Qual o nome de uma corretora que você acha perigosa para o investidor comum? Eu não posso falar, porque isso me dá muito problema. Assim, Jurídico e tudo mais. Entendo. eu tenho que falar de uma forma que eu não me prejudique aqui. Mas se a Fala aí. pessoa quiser saber, ela entra lá no mercado cripto, do mercadocripto.livecoins.com.br, e vai lá em corretoras que a gente criou uma coluna de confiabilidade. Então vá pelas confiáveis. Isso. Aí o que a gente faz? A gente analisou o que está sendo dito na API da corretora e o que aparece no book dela. Então, por exemplo, se a corretora está falando que está movimentando 10 Bitcoin por dia, isso tem que aparecer aqui no book também, negociando 10 Bitcoin por dia. Se está errado, então a gente vai dar menos ponto para essa corretora aqui. Então vai lá na ferramenta e analisa a confiabilidade da corretora e faça a sua própria pesquisa. Vou fazer uma pergunta aqui que não sei se você vai responder, mas eu vou fazer. Quem é o maior charlatão do mundo cripto brasileiro hoje? O maior charlatão do mundo cripto. Brasileiro. Brasileiro. Pesada essa, hein, cara? Tem uns que são difíceis de responder, cara. Não posso falar também. Eu sei quem que é, mas não posso falar. Porque é perigoso. Pode nem dar uma pista? Não posso. É perigoso. Você olha pra ele ali. Ó, Tá. essa pessoa é tão perigosa que esses dias eu tava conversando com um outro jornalista de um outro portal que a gente tava falando sobre golpes que essa pessoa já deu, e são muitos. E aí ele falou assim: Matheus, não mexe. Uma vez eu fui mexer E deu errado. sai fora. E como é que a pessoa faz pra se livrar dos golpes? É estudando, é olhando, né? Pesquisa. É o de sempre, cara. Vai comprar algum projeto? Pelo amor de Deus, pega o nome da pessoa, joga no Google. Mas não só isso. Vai atrás de tudo que essa pessoa já fez na vida. E se tá envolvido com algum golpe, sai fora forever. Pula pro seu próprio projeto, compra Bitcoin que você vai estar bem da vida. E se compra Bitcoin, esquece de vender, deixa lá. Pois é, gente. Matheus, estamos chegando aqui ao final. Queria deixar aí o espaço para você falar. Se teve alguma coisa que você quer acrescentar, acrescenta aí. Suas considerações finais, por favor. Ô André, poxa, super feliz de vir aqui, meu primeiro podcast. Sou seu fã também, gostei muito de participar, fiquei super à vontade. Agradeço também para quem está nos assistindo. E acompanhe lá o LiveCoins, tem muita notícia, tutorial. Acompanhe a gente pelo Instagram, Twitter e Reddit também. E você tem que formar um podcast, viu? Um podcast LiveCoins aí para poder informar a galera. De repente, um diário. Eu comecei a fazer um diário cripto, que eu dou informações no mercado de cripto todos os dias. Tô fazendo isso. Tô vendo se eu consigo fazer. Porque às vezes o tempo me prende. Principalmente quando eu tô no Brasil. Quando eu tô nos Estados Unidos é mais fácil, porque eu tô dentro de casa. Aí eu consigo ali fazer. Ontem mesmo eu fiz do aeroporto. Do aeroporto? Do aeroporto. Fiz ali, gravei, mandei pro editor e edita isso aí e joga no ar. Não ficou 100% quando você faz no estúdio e tal, mas foi pro ar. Mas eu tô querendo dar continuidade a esse projeto do Diário Cripto, porque eu acho que é interessante as pessoas, às vezes, pegar uma informação mais precisa, né? E eu acho que você pode montar um negócio desse, cara, e justamente porque você tem todas as notícias já ali em formato texto e tal, e transformar isso ali em uns 2 ou 3 minutos. Vocês podem começar assim, depois virar um podcast. Eu acho que vocês têm tudo para fazer isso aí, viu? É um projeto que vocês... Acho que é uma excelente ideia, vou olhar isso. É claro que eu preciso de mais equipe. No momento eu estou apoiando um projeto lá em Belo Horizonte, que é o YBit, que o Danilo está até ali. Vamos fazer uma conversa com ele também. Legal. Aí quando você mexe com muita coisa, então você sabe que às vezes é difícil a gente organizar o tempo da gente para poder cumprir tudo. Sim. Mas eu tenho muita coisa ali para implementar no LiveCoins ainda. Esse ano eu saí um pouco da operação de que eu ficava no editorial e tudo, e tô indo mais para desenvolvimento, igual
O iBit é uma das coisas que a gente está apoiando. Tem alguns outros projetos, o mercado cripto, que eu falei que também a gente está desenvolvendo mais coisas nele. Mês que vem a gente vai lançar uma ferramenta bastante interessante para quem quer acompanhar o preço do Bitcoin no mundo inteiro. Então, é isso. A gente vai... E agora, e o podcast a gente está conversando também, provavelmente vai ser em parceria com o iBit. A gente estava conversando sobre isso semana Que passada. bom, que bom. É isso mesmo. Tem que ter informação, né? Porque é aquilo que a gente estava nos bastidores falando ali. Informação, ela é tudo. Ela vale muito. Você tem... A gente falou aqui de vários temas, várias coisas. Tem muita informação aqui que às vezes a gente leva muito tempo para aprender e para falar também abertamente com o público e que está de graça aí na internet. Então, informação ela vale muito. Se você tem a informação correta, você evita golpes, você evita uma série de coisas. Então, Matheus, te agradecer aí pela presteza em estar aqui com a gente, com os nossos telespectadores aqui, com os nossos internautas. E você que curtiu o conteúdo, compartilhe, conteúdo curta, comente, deixa aí uma pergunta pro Matheus que ele vai estar respondendo nos comentários. E até o próximo André Talks aí, que vai ser com o Murilo da YBit. É isso? Isso aí. Então, fica aí meu agradecimento final e muito obrigado. Tamo junto. Valeu! Valeu.